O que conecta a gente com o mundo e com as mudanças? Com certeza, em primeiro lugar, é a gente prestar atenção no que está acontecendo e ter uma postura de adaptação. Oi, eu sou a Cláudia Cortes, terapeuta da fala, e este é o 4º episódio da 8ª temporada do Pode Valorizar. Desta vez, junto com a fonoaudióloga Leni Quirilos, vamos conversar com o jornalista Nilson de Oliveira. A gente tem que ser provocador. Eu sei que não é muito, às vezes não é muito confortável isso, né? Nem para a gente, nem para o outro lado, mas eu acho que é por aí que a gente pode começar a criar frestas ali para que as pessoas possam fazer essas novas descobertas, entendeu? Abrirem as suas cabeças, estarem prontas para lidar com as situações inesperadas. Exato. A gente fica sempre achando que tudo é a um nível de previsibilidade. Exato. E tal. E não... Mas isso é culpa do nosso sistema nervoso primitivo, né? Então, o sistema límbico dúvida, busca fugir de ameaças. E o previsível é muito confortável. Vocês sabem que nessa linha eu vi um estudo que me chamou muito a atenção. A gente está vivendo um momento de polarização intensa no mundo, de uma forma geral. E aí, o que acaba acontecendo? Esse estudo mostrou que quando você se aproxima de pessoas que pensam de forma igual, você acentua essa polaridade, esse radicalismo. Eles pegaram um grupo grande de pessoas, Nilson, e propuseram que elas refletissem sobre alguns temas mais polêmicos, tipo liberação de droga, descriminalização do aborto, temas polêmicos. E aí, as pessoas que eram contra essas propostas deram uma nota de adesão, no caso, entre 2 e 3. E as pessoas que eram a favor deram uma nota entre 7 e 8. Aí o que eles fizeram? Eles separaram esses dois grupos e colocaram essas pessoas juntas por meia hora debatendo o tema. Depois do debate de meia hora com aqueles que pensam como eu, o que aconteceu? Eles foram convidados a darem notas novamente naquela linha de aceitação. O povo que tinha dado 2, 3 passou a dar nota 0. O povo que tinha dado 7, 8 passou a dar nota 10. Então eles disseram que o fato de você estar junto de pessoas que pensam igual a você reforçam o radicalismo, que é o que a gente está vendo. E aí a gente tem um agravante muito importante hoje em relação a isso, que são os benditos dos algoritmos. Sim. Por quê? Você começa a pesquisar, você mostra que você é a favor de determinada linha, você vai receber um monte de coisa. Uma inundação de pessoas que pensam como você. Você vai abrir no teu celular as suas redes e você vai ter acesso a pessoas que cada vez estão mais na tua bolha de normais, o que é um grande risco. Tem um psicólogo, Dr. Luiz Meirelles, que traz uma proposta bastante interessante em relação a isso e que eu entendo que é atemporal. Ele diz o seguinte, que cada um de nós pode ser representado por meio de um ponto. Ele diz que nós somos um ponto. E ele diz que ao redor desse ponto existe um círculo infelizmente piquititico de pessoas que pensam e agem de maneira semelhante à nossa. E ele diz que a essas pessoas a gente costuma dar o nome de normais. É o cara que faz um comentário, Nilson, que você diz assim, puxa, imaginei que o Nilson ia falar isso mesmo. Penso igualzinho, que bacana. A pessoa tem uma atitude, você olha e tá super dentro da tua previsão. É muito confortável a gente estar convivendo nesse círculo. Só que ele fala que existe um segundo círculo, infelizmente maior, de pessoas que ou pensam ou agem de maneira diferente da nossa. E a essas, a gente costuma dar o nome de estranhos. É o cara que tem uma atitude que você olha e fala, de onde, Cláudia, ele tirou essa história? Como? Por que ele está fazendo tal coisa? Aqui já começa a rolar um certo incômodo para nós. E aí, para piorar só um bocadinho, tem um terceiro círculo, segundo ele, maior, de pessoas que nem pensam e nem agem como nós. E a essas, a gente costuma dar o nome de
insuportáveis. Olha. Né? Agora, esse conceito me chamou muito a atenção por duas razões. Primeiro, somos pessoas diferentes. Não necessariamente melhores, não necessariamente piores uns que os outros, somos diferentes. O que é maravilhoso. As empresas vêm cantando em verso e prosa, não é? A importância da diversidade. Só que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com uma diversidade de opinião. E a gente tem um apego absurdo. Comportamento, exato. Né? A gente tem um apego absurdo às nossas opiniões. Agora, um segundo ponto que me chama a atenção é que, assim, apesar de ser um conforto absurdo, a gente está na nossa bolinha de normais. O aprendizado, o desenvolvimento só vai se dar no nosso contato com os estranhos e com os insuportáveis. Porque é o que traz algo diferente. Claro. Então, a gente tem que estar muito atentos para nos abrirmos a essa possibilidade de olhar aquele que pensa diferente. Sem dúvida. Claro, de forma respeitosa, né, de maneira cuidadosa, mas assim, olharmos aquilo que o outro traz de diferente e refletirmos sobre. Não ter aquele cérebro refratário, né, que bate a informação que me parece esquisita, estranha para mim, né, e eu me fecho para aquilo. Desenvolver o que o Flávio Gicovati chamava de cérebro poroso, que é você absorver o que vem, considerar, refletir sobre. E aí, claro, tudo bem você olhar para aquilo e de repente pensar, nossa, parece, Cláudia, que a ideia do Nilson faz muito sentido. E aí a gente se apropria. Tem um cara chamado Álvaro Fernando, que é um publicitário, ele fala do conceito da mochila de opiniões. E ele diz que a gente tem uma tendência muito errada de considerar que a nossa opinião somos nós. Então, quando uma opinião nossa é contestada, a gente se sente pessoalmente contestado, criticado. E ele diz que, ao contrário, a gente tem que considerar a nossa opinião como algo que a gente traz numa mochila. Então, que saudável eu abrir a minha mochila, pensar na minha opinião e falar assim, nossa, parece que o Nilson falou faz muito sentido mesmo. Eu jogo a minha velha opinião fora e guardo a sua opinião na minha mochila. Ela passa a ser minha também. Pode ser que a gente crie uma opinião híbrida. Um pedaço do que você pensa com um pedaço do que eu penso. Legal? Ou pode ser até que eu ouça o que você está dizendo com atenção, com reflexão e perceba que realmente para mim não faz muito sentido. E aí eu continuo com a minha velha opinião. Mas desde que isso seja fruto de uma reflexão. E não algo que eu fecho a minha mente e deixo de identificar. Isso é muito legal que você falou, porque eu vivi a experiência de estudar com 10 pessoas de 10 países diferentes. E eu me lembro que eu acordava e eu pensava assim, eu não vou julgar. Porque a pessoa está agindo de forma diferente, eu sempre pensava, que interessante, deve ser então por causa da cultura. E aí eu tentei abrir minha cabeça para essa coisa do eu vou aprender. E esses julgamentos que eu acredito que de repente até a inteligência artificial possa romper, porque conecta a gente com o mundo inteiro, conecta a gente com a gente mesmo, certo? Então, essa atitude... Então, de se abrir, né, Cláudia? Tem que ser a atitude de se abrir para olhar e olhar de forma crítica. Também não é a gente absorver como se fosse a verdade universal, óbvio, né? perfeito. É olhar para isso, refletir. Então, a gente volta, não é, Nilson, para a questão do pensamento crítico mesmo. Sem dúvida. De você se abrir, levar em conta, considerar, refletir sobre... e decidir algo na sua cabeça sobre aquele ponto. Isso é essencial desenvolver, né, nas crianças. Você falou uma coisa ali que é muito legal, que eu acho que é o seguinte, não sei se você conseguir sintetizar, mas a nossa relação com o outro é uma relação de aprendizado. Total. Entendeu? E deve ser assim, Deve né? ser assim. Então, se eu você está me ensinando, se eu falo para você, vejo como você estivesse me ensinando algo, eu posso nem concordar com aquilo. Claro. Certo? Mas só o fato de você fazer essa provocação em mim, onde eu possa dizer, eu não concordo. Eu estou te estimulando a refletir. Então, eu te respeito por isso. Sim. Quando eu não... Isso daí muda completamente a maneira como a gente vai encarar as nossas confrontos, diferenças. Claro, com certeza.
Então, eu acho que é isso. O outro, de fato, é um grande centro de aprendizado ali, e a gente tem que tratar isso com carinho. Com respeito, né? Com respeito. Com respeito. Com carinho, com respeito. Que é fogo, né? Porque assim, não é fácil, não. Quando vem uma posição que é contrária, nossos mecanismos de defesa, né, vêm todos para a gente, né, proteger. E você sabe, dependendo da maneira como a gente se comunica, a gente pode favorecer essa condição ou fechar total, limitar totalmente. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão dizendo quase que a mesma coisa e estão lá numa situação de confronto. Existe um conceito, né, um hábito que a gente chama de parafrasear, que é você falar com as suas palavras o que você entendeu que o outro disse. Muitas vezes, quando a gente parafraseia, a gente já identifica que, peraí, parece que a diferença não é tão grande assim. Tipo, Nilson, então você está me dizendo que você acredita em tal coisa? E aí você vira para mim e fala assim, não é bem assim, Leni, o que eu acredito é isso, isso e isso. Opa, me esclareceu. Ok. Agora, então, o parafrasear evita muito mal entendido. Claro. Só que às vezes, assim, realmente eu vou dizer, Nilson, então você está pensando assim, assim, assim? Você vai concordar, é isso mesmo. O que é oposto ao que eu penso, por exemplo. Aí, um jeito inadequado da gente lidar é, de repente, eu virar e falar assim, entendi, Nilson, você está pensando isso, isso e isso, mas eu quero que você entenda que eu acho que é isso, isso e isso. Quando você usa a bendita da palavrinha mas, nesse conceito, o mas é uma conjunção adversativa, certo? É como se eu desmerecesse destrói o que tudo você acabou de falar. que você falou. Claro. Nessa linha, é como se eu colocasse a sua opinião aqui e a minha aqui. A hora que eu faço isso, eu gero em você uma tendência primitiva de se apegar e de defender essa sua ideia com unhas e dentes, porque é humano. Ao contrário, se eu parafraseio, percebo que a gente está pensando diferente, te trago. Entendi, Nilson. Por outro lado, eu gostaria que você também considerasse isso, isso e isso. A hora que eu uso por outro lado e o também, eu coloco as nossas duas opiniões aqui, no mesmo nível. Isso permite que a gente baixe o nosso bicho primitivo, tá? E permite que a gente traga neocórtex, que é a área racional do cérebro. Aí a gente olha para isso com mais isenção e a gente chega a um consenso de uma forma melhor. É um aprendizado. Eu, no trabalho com os executivos, me deparo com muita frequência com esse tipo de coisa. E eu começo a entender que é a forma como a pessoa, Clau, utiliza a linguagem que pode levar a favorecer um consenso ou acabar de vez com essa possibilidade. E a gente treina isso. Então, é muito interessante, porque esse é o ganho. É você olhar de uma forma isenta para as ideias que você tem, para a ideia do outro. E avaliar. Outro falou, né? Avaliar, passar pelo teu crivo, identificar. Isso traz muito aprendizado. E as soluções são muito mais interessantes do que quando você, né, fica assim e se apega. Agora, tem a ver com o jeito como a gente se comunica, totalmente. Viva a boa comunicação. E viva o respeito e as perguntas. Exatamente. Exatamente. Não, mas só uma coisa, sabe que eu acho que tem um lado da literatura que pode ajudar muito isso aí. A poesia. Sim. Porque os poetas têm uma habilidade. Uma sensibilidade até, né? O uso da palavra ali ganha uma expressão, uma dimensão tão forte, né? Que eu acho que assim, talvez se as pessoas lessem mais poesias, as coisas ajudariam. A arte faz a gente entrar em outros níveis, não é? Verdade. Muito então, bem. Olha, o nosso tempo está acabando. Que pena, né? Que pena, foi super legal. E muito aí, bom. Nilson, quero que você feche com... Pense, assim, para quem está ouvindo e para todos nós, já que você é um provocador, qual é a provocação que você pode deixar na nossa cabeça? Que assim, eu termino de escutar você e falo, meu Deus, vamos pensar sobre isso. Uau! O que vem na sua cabeça? Como que você, nessa área da inteligência artificial, porque a gente está diante de uma mudança muito profunda, que já está acontecendo, que vai acontecer, não é? Em várias áreas. O que a gente precisa se questionar?
a gente precisa pensar cada vez mais na nossa humanidade. Não estou querendo aqui fazer um discurso, diria assim, com um tom... melodramático, né? Não. Eu acho que esse é o nosso desafio agora. A gente está olhando cada vez mais para nós mesmos, para a gente se colocar como seres humanos e a responsabilidade que a gente tem com isso tudo. Sim. Né? Um pouco, se a gente está no topo da cadeia alimentar ali, a gente tem que saber cuidar da cadeia para baixo para poder ter essa base, né? Essa base, né? Então, precisamos olhar para esse nosso lado, de fato, as nossas humanidades, a gente poder se reconectar com as nossas emoções efetivamente. Acho que essa coisa a gente poder parar e pensar, putz, será que eu estou dando conta desse mundo? Não estou dando conta? Como é que eu posso me instrumentalizar disso? Me adaptar, né? não me é? adaptar, como é que eu posso me integrar a esse... Né? Eu olho para o meu filho, que futuro eu quero para ele? Eu acho que isso é uma coisa que está muito... Todos nós deveríamos... Está na hora da gente ter responsabilidade com o futuro. Sim. Né? Esse é um país onde gerações e gerações sempre tiveram preocupados com o seu futuro, não com o futuro dos outros. Chegou uma hora que a gente precisa começar a pensar seriamente no futuro dos outros. Né? O tamanho das crises que a gente tem hoje, nós estamos vivendo, especialmente essa crise ambiental, nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Claro. Né? Então, e a tecnologia pode nos ajudar muito nisso. Se a gente souber dar a ela a funcionalidade que contribua para isso. Pode ser uma aliada, né? Muito forte. Muito forte. Né? Sim. Veja, nós estamos falando de inteligência artificial. É uma ferramenta e tanto, mas o que ela consome de energia é um absurdo. Isso ninguém parou para calcular ainda. Mas o impacto... Ontem o Globo trouxe que a inteligência artificial do Brasil consome 2 totais de energia consumida pelo país. Ou seja... Então é um absurdo isso. Nós precisamos olhar isso daí com muita seriedade. Com muito critério. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, os desafios são grandes. Eu acho que está na hora da gente ter um pouco esse nível de preocupação. Né? O que a gente vai entregar daqui para frente. Acho que a gente tem que estar, de fato, aquela coisa, o aprendizado contínuo é importantíssimo para a nossa vivência e sobrevivência nesse ambiente cada vez mais desafiador, né? E acho que ser desafiador é bom. Eu não acho que isso seja... Claro, eu acho ótimo. Nos impulsiona. Pois só os reacionários não querem isso, né? Nos faz melhores os reacionários querem que a gente volte para a Idade Média. Não, né? Então não vamos encarar isso daí com força, com energia. Muito bom. Muito bom. Quer falar mesmo. alguma coisa, Leni? Pois gente. Sim. Eu entendo que a gente está vivendo um momento que é muito especial e que as pessoas que são boas vão tirar muito partido da inteligência artificial. O que é ruim não vai ter na inteligência artificial uma ferramenta para se apropriar. Então, nós vamos continuar tendo, na minha opinião, as diferenças que nos caracterizam mesmo, o que eu entendo que é super positivo. Vai depender da tua vontade de investir mais ou menos nesse aprendizado. E entendo que a gente utilizando de uma forma positiva vai nos permitir ganharmos mais tempo delegando para a inteligência artificial atividades repetidas para a gente ser melhores seres humanos. Com mais empatia, com mais criatividade, com a cabeça mais voltada para a inovação, que são características nossas. E comunicarmos isso vai ser algo essencial para que a gente se sinta bem. Eu quero terminar dizendo que o ponto mais positivo que eu vejo na inteligência artificial é a pergunta. Em algum momento da minha carreira, eu aprendi que a pergunta é a base do respeito ao ser humano, onde eu olho para mim e falo, pera, qual é a melhor pergunta? E a pergunta é a base da filosofia, da psicanálise e das descobertas. Desenvolvimento do conhecimento está aí, né?
Isso aí, ótimo. Muito obrigada. Não, foi muito adorei. bom, muito Adorei, bom. adorei. Muito bom. Valeu. Obrigada. Tá bom. Obrigada, Cláudia, Obrigado pela a vocês. oportunidade. Muito obrigada por você ter acompanhado a gente nesta jornada pela valorização pessoal e profissional. Até a próxima.